Então, prezados alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual momento que você irá assistir essa aula. Eu sou Alain Moraes, professor da disciplina de Direito Processual Penal, e hoje nós iremos, trabalhar o assunto de investigação criminal, tá? Eu gostaria que os senhores que estão nesse momento assistindo essa aula, para que a gente possa trabalhar de forma com mais qualidade, que você acompanhe essa aula com o seu vadimeco do lado, né, com o seu caderno do lado, porque apesar da aula ela ser exposta por meio aqui das telas do PowerPoint, nós iremos, fazer algumas inserções que eu acredito que é interessante a gente fazer algumas anotações extra ao que está sendo apresentado aqui. Então, está aí a aula Inquérito Policial, que está dentro do assunto investigação criminal. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Então vamos aqui, vamos entender o que significa a chamada persecução criminal, que nada mais, nada menos é o exercício do ius puniendi pelo Estado. Então veja que a persecução criminal para apuração das infrações penais, ela divide-se em duas grandes fases. A primeira fase, que é justamente a fase de investigação criminal. A segunda fase, a fase processual. Então, aqui nós vamos trabalhar de uma forma mais categórica o inquérito policial, que está situado aqui como espécie do gênero investigação criminal. O inquérito policial, ele é apenas um dos meios, uma das formas de investigação criminal. Nós temos outros meios de investigação criminal, por exemplo, aí o PIC, aquele procedimento investigatório que o próprio Ministério Público realiza para fins de buscar materialidade e autoria. Então, pois bem, acho que é interessante a gente ter essa ideia de que a investigação criminal, que a persecução penal, poderíamos assim dizer, ela é dividida em duas grandes fases, a fase pré-processual e a fase processual. A fase pré-processual, hoje a gente pode afirmar que ela ocorre desde o momento em que ocorreu a prática de uma infração criminal até hoje o recebimento da peça de denúncia. Tá? Há alguns autores que entendem que a fase processual ela iniciaria após o oferecimento da denúncia, mas nós iremos partir do pressuposto que ela irá iniciar a partir do recebimento da denúncia, de acordo com o entendimento aí dos tribunais superiores STJ e STF. Tá? Nesse momento é importante a gente tentar aqui, de alguma forma, conceituar o que seria o inquérito policial. Tá? Lembrando que o inquérito policial ele está nessa fase preliminar, diferentemente da fase processual. Coloquei aqui na tela para vocês que o inquérito policial ele é de natureza inquisitiva, ele é inquisitivo. Daqui a pouco nós iremos trabalhar melhor esse conceito, essa característica do inquérito policial, a característica de ser inquisitório, de ser inquisitivo. E o processo ele é regido pelos um dos grandes pilares do Estado Democrático de Direito, que é a ampla defesa e o contraditório. Daqui a gente já poderíamos tirar aqui uma ideia de que o inquérito policial ele não está ali, não é obrigado a seguir a ampla defesa, a ser orientado pelos ditames da ampla defesa e do contraditório, muito embora hoje isso seja um pouco controvertido, há vozes, há correntes que entendem de forma diversa, mas nós vamos justificar daqui a pouco. Então vamos começar agora a tratar a respeito do conceito de inquérito policial. Então, está aí o conceito de inquérito policial. Nós vamos dizer que o inquérito policial ele é um procedimento administrativo, inquisitório e preparatório, presidido pela autoridade policial, com o objetivo de identificar fontes de prova e colher elementos de informação quanto à autoria e à materialidade da infração penal, a fim de permitir que o titular da ação penal possa ingressar
em juízo. Então, nesse momento, nós vamos aqui, de alguma forma, destrinchar, né, os elementos desse conceito que eu acabei de apresentar aos senhores. Então, vamos lá. Começando a afirmar que o inquérito policial é um procedimento administrativo. Então, eu posso dizer que a natureza jurídica do inquérito policial, ele é de procedimento administrativo. Então, o inquérito policial, ele não é processo, ele não é nem tampouco processo administrativo, ele é um procedimento administrativo. Por que que o inquérito não é um processo? Porque, veja, ao falar em processo, nós trabalhamos com a possibilidade de imposição de sanção. Então, quando se fala em processo, você tem ali, né, a imposição de uma sanção. Exemplo, um cidadão aí que, porventura, venha a praticar um crime, ele vai se submeter a um processo e pode-se que ao final seja acarretado aí a imposição de uma pena restritiva de liberdade, ou até mesmo um servidor público que pratica uma infração administrativa, ele vai estar sujeito a um processo administrativo que ao final poderá ou não, a depender da instrução do processo, ele pode sofrer uma sanção. Então, a gente parte dessa ideia de que o inquérito policial, ele não é processo, ele é um procedimento administrativo, não estando sujeito nem ao contraditório e nem à ampla defesa, que nesse caso a gente entra nessa segunda característica de dizer que o inquérito policial, ele também é inquisitivo. Então, nós já vimos por que ele é um procedimento administrativo. Então, por que ele é inquisitivo? Por quê? Porque ele não está sujeito ao contraditório e à ampla defesa. A despeito de algumas vozes contrárias a esse entendimento, né, de ter esse entendimento na doutrina. Tá? Então, o inquérito policial, a princípio, ele não está sujeito à ampla defesa e o contraditório. Tá? Por isso que ele é inquisitivo. Por que ele é preparatório? Bem, o inquérito policial, ele é um procedimento preparatório porque ele visa coletar elementos mínimos para que o membro do Ministério Público, no caso o promotor de justiça, ele possa dar início ao processo penal. Tá? Ele também é presidido pela autoridade policial. Né? Quem é a autoridade policial? Bem, a autoridade policial, à luz da Lei de Investigação Criminal, que é a lei número 13.830, nesse caso aí, quem é a autoridade? É o delegado de polícia. É o delegado de polícia quem preside o inquérito policial, por mais que saibamos que o Ministério Público até pode investigar por meio do procedimento de investigação criminal, o PIC, que nesse caso o presidente é o promotor de justiça, mas o inquérito policial ele é presidido exclusivamente pela autoridade policial, que no caso é o delegado de polícia. Com o objetivo de identificar, está aqui, né, com o objetivo de identificar, né, fontes de prova e elementos de informação quanto à autoria e à materialidade da infração penal. Bem, então nós vimos aqui que o objetivo do inquérito policial é identificar fontes de prova e colher elementos de informação. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho mais de explicar que prova, via de regra, só pode ser produzida durante a fase de processo. E como o inquérito policial não está na fase do processo, mas está na fase ainda preliminar, né, a fase de investigação, não há que se falar, a princípio, em prova durante o inquérito policial, salvo as exceções que nós vamos estudar daqui a pouquinho, que são as provas cautelares, as provas não repetíveis, né, as provas não cautelares, as provas não repetíveis e as provas antecipadas. Mas, enfim, não se fala em provas, se fala em fontes de provas. Então, mas, professor, o que seria, então, essa fonte, né? O que seria a fonte de prova, né? Deixa eu passar aqui o slide que eu preparei para vocês aqui, um outro slide, que vai tratar justamente aí da fonte de prova, tá? Então, a fonte de prova está aí para vocês. São todas as pessoas ou coisas que têm algum conhecimento sobre o fato delituoso. Tais fontes são exteriores e existem independentemente do processo. Tá aí um exemplo para vocês na tela. Por exemplo, houve aí um crime na faculdade. Podem ser tidas como fontes de prova a arma do crime deixada no chão, a impressão digital num tablet, num computador, num
smartphone, a roupa com sangue no chão, a pessoa que viu alguém sair do estúdio, sei lá, que viu alguém sair da sala de aula, por exemplo, a câmera aqui da faculdade, a câmera de vigilância, dentre outros. Então isso aí eu não posso falar de prova ainda, mas são origem, fonte, né, origem, de onde vem essa prova, porque a prova ela só vai ser confeccionada, ela só vai ser produzida durante a fase do processo, tá? Então, isso aí que é fonte de prova. E aí lembrar também que fonte de prova é uma coisa, a prova é outra, e o meio de obtenção de prova ainda é uma outra situação que depois nós iremos trabalhar isso lá na parte de provas, no processo, tá? Então, vamos voltar aqui, a parte aqui ainda do conceito, né, do inquérito policial. Então, tá aí o objetivo, né, de identificar fontes de prova e colher elementos de informação. O que seria aí esses elementos de informação, né? Ou seja, elementos de informação, fontes de prova é a origem, de onde depois será produzida a prova. Os elementos de informação aí, eles também não podem ser confundidos, né, como provas, né? Então tá aí para vocês, né? A finalidade do inquérito policial é identificar a fonte de prova e coletar os elementos informativos a respeito, acerca da materialidade e da autoria da infração penal. Então, deixa eu ver se eu trouxe aqui para vocês algo, tá aqui, né? A distinção entre elementos informativos e provas. A gente vai buscar essa distinção lá no artigo 155 do Código de Processo Penal, que diz: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Lembrem-se, caríssimos, que a prova ela é colhida em contraditório judicial, durante a fase processual, e o elemento informativo ele é colhido na fase de investigação sem a presença do contraditório. Imaginemos aí que alguém, ele seja a polícia, a autoridade policial, ele colha o seu depoimento ainda na fase de inquérito. Então veja que aquilo ali ainda não é considerado uma prova. Aquela pessoa vai ter que, mais uma vez, né, prestar o seu depoimento na fase de processo, né, sob pena desse depoimento aí. A gente viu aqui no artigo 155, que o juiz ele não pode formar sua convicção, ele não pode condenar exclusivamente aí com base, né, nos elementos colhidos na investigação, chamados elementos informativos, tá? Vamos voltar aqui para a parte ainda de conceito de inquérito policial. Veja que o conceito aqui ele é bem amplo, ele traz aqui já muitas informações a respeito do inquérito policial. E aqui o interessante é que, por mais que eu fale um pouco rápido, os senhores depois poderão, né, voltar o áudio, a exposição aqui da aula, e entender e fazer suas devidas anotações com mais tranquilidade, né? Então, seguindo aqui. Então, colher elementos de informação quanto à autoria e materialidade da infração penal, a fim de permitir que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Então, veja, materialidade aqui, né, colher a materialidade é saber se o crime ocorreu, a autoria, né, informações sobre a autoria, né, a fim de permitir que o titular da ação penal, que no caso né, o Ministério Público, para que ele possa ingressar em juízo. Então, está aí para vocês um conceito de inquérito policial, conceito bem amplo, com muitas informações que vocês poderão depois, nós poderemos aqui adiante, aprofundar um pouquinho mais, tá? Seguindo aqui, qual é a finalidade do inquérito policial? Nós já vimos, identificar as fontes de prova, colheita de elementos informativos, nós já vimos, acerca da materialidade e autoria da infração penal, também de inibir aí a instauração de um processo penal temerário, né? Quando se diz isso, é que antes de alguém ser considerado réu num processo, há que se haver ali a necessidade da instauração, né, de um inquérito policial, de uma investigação, que na investigação verificar-se-á se o cidadão, de fato, ali se tem alguma plausibilidade, né, algum ponto inequívoco, ou então alguma dúvida que paira. Então o inquérito ele serve para isso.
ele serve para que a pessoa não comece a ser considerado logo de imediatamente um réu no processo, que seria muito, muito ruim. Se o inquérito policial já é ruim, o inquérito policial ele não transforma a pessoa em réu. O que transforma a pessoa em réu, né, o acusado, é quando o juiz ali recepciona, quando ele recebe ali a peça de denúncia, tá? Então aqui a finalidade é de inibir a instauração de um processo penal temerário, tá? Bem, o inquérito policial ele tem aqui uma dupla função. Deixa eu pegar uma água aqui. Descobri que eu posso dar pausa na gravação. Eu descobri que eu posso dar pausa na gravação. É uma água, manda. Dando aula ali. Gravando para mandar para o aluno. Vou gravar aqui. Bem, qual seria aí essa dupla função? Então, vejam que o inquérito policial ele tem essa função preparatória e uma função preservadora. A função preparatória, nós já vimos que ele vem aqui, tem o objetivo de fornecer elementos de informação para que o titular da ação penal, que no caso é o Ministério Público, possa ingressar em juízo, além de acautelar meio de prova que poderiam desaparecer com o decurso do tempo. E a fase preservadora ali, a existência prévia de um inquérito inibe, de alguma forma, a instauração de um processo penal infundado, temerário, resguardando a liberdade do inocente e evitando custos desnecessários para o Estado, né? Bem, nós já vimos aqui a questão da fonte de prova, nós já trabalhamos isso, que a fonte de prova ela é a origem, né, da prova, onde serão buscadas ali as provas, e o meio de obtenção de prova é como essa prova será obtida e como ela será introduzida dentro do processo. Tá? Nós já vimos a distinção entre elementos informativos e provas. Tá? Os elementos informativos são colhidos na fase investigatória, não é obrigatória a observância do contraditório e ampla defesa. E aqui, mais uma informação interessante, o juiz ele deve intervir apenas quando necessário e desde que seja provocado nesse sentido. Nós vimos que o pacote anticrime ele vem reforçar um pouco aquela ideia que já era tratada há muito tempo, o sistema acusatório, que o juiz ele é um mero espectador, ele aguarda as coisas acontecerem e ele não intervém, né, indevidamente no processo, apenas quando ele for provocado. E a gestão da prova, de fato, ela deve ficar ali, né, para as partes, né, e não para o juiz. Tá? Bem, gente, as provas, via de regra, elas são produzidas no processo. Né? Eu não posso falar nesse momento em prova durante a fase de inquérito policial, mas nós temos exceções. Tá? Deixa eu voltar aqui rapidinho para o artigo 155, quando ele diz que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Então perceba que quando ele diz ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, ele quer dizer que, excepcionalmente, é possível falar em prova durante o inquérito policial. Mas, repito, isso é apenas uma exceção, não é a regra. Tá?
Então, vamos voltar aqui para a tela que trata das provas. Então, em regra, as provas são produzidas na fase judicial. Elas podem ser chamadas de provas antecipadas, provas cautelares e provas irrepetíveis, tá? E provas irrepetíveis. Está aí para vocês na tela, para a gente trabalhar, né, esses conceitos aí, né, de prova antecipada, de provas cautelares, né, e de provas não repetíveis, tá? Em algum momento a gente vai trabalhar aqui alguns artigos, né, como alguns artigos eu não coloquei na tela, nós iremos fazer menção a esses artigos e você que está me escutando, você poderá aí de alguma forma localizar no seu vadimeco, né, no seu celular, onde quer que você esteja estudando, tá? Fazer a leitura dos artigos com mais calma, tá bom? Então vamos lá. Provas cautelares. Bem, provas cautelares são aquelas em que há um risco de desaparecimento do objeto da prova em razão do decurso do tempo. Podem ser produzidas na fase investigatória e na fase judicial. Dependem de autorização judicial, sendo que o contraditório o contraditório será diferido, postergado a posteriori, né? Por isso que se diz que aqui há contraditório sobre a prova e não para a prova. E o melhor exemplo aí de uma prova cautelar é a interceptação telefônica. Perceba que a interceptação telefônica ela pode ser deflagrada durante, né, a fase de investigação e também durante a fase judicial, mas que ela depende, né, obrigatoriamente, né, de uma determinação judicial, tá? Então não é possível ali o delegado de polícia, por mais que ele tenha poderes para fazer investigação, amplos poderes, ele não pode, sob pena de nulidade dessa prova, de realizar uma intervenção, uma interceptação telefônica sem a autorização do juiz. Tranquilo, gente, até aí, tá? Então, isso aí são as provas cautelares, tá? Prova cautelar, ela não precisa depois ser produzida novamente, porque já ocorreu, né, a chamada prova cautelar, tá? Bem, próxima, provas não repetíveis, né? Provas não repetíveis. É aquela que, uma vez produzida, não tem como ser novamente coletada em razão do desaparecimento da fonte probatória. Podem ser produzidas na fase de investigação e também na fase judicial. E elas não dependem de autorização judicial, sendo que, neste caso aqui, o contraditório ele será postergado, será diferido, né? Talvez a maior diferença entre as provas não repetíveis, o aluno pode me perguntar, professor, qual seria então a diferença entre uma prova cautelar e uma prova não repetível, né? Veja que na prova cautelar, elas dependem, tá aqui, né? Dependem de autorização judicial, né? E aqui na prova não repetível, é aquela prova que, como já diz a palavra, não pode ser repetida futuramente, né? Ela não depende de autorização judicial e da mesma forma que as provas não repetíveis, cautelares, as provas não repetíveis, elas também vão ter o contraditório, né? O contraditório diferido, tá? O melhor exemplo aqui da prova não repetível, podemos citar aqui o exame de corpo de delito, tá? Talvez o melhor exemplo aqui é o exame de corpo de delito. Pode ser outras coisas também, né? A prova não repetível, um documento que é coletado ali na fase de investigação, aquele documento será colhido naquele momento e depois não será mais, né? Mas talvez aí o exame de corpo de delito seria o melhor exemplo. Imaginemos aí que uma mulher, ela sofra uma violência doméstica, o marido venha e comete ali lesões corporais em face de sua mulher, e ela precisa fazer o exame de corpo de delito. O delegado de polícia, ele determina ali o exame de corpo de delito, porque daqui a pouco aquele crime que deixou vestígios, deixou marcas, a mulher ficou com hematomas, ficou roxa, ele vai desaparecer. Então, é necessário que se faça naquele momento o exame de corpo de delito, porque não dará para se fazer lá durante o processo, porque os vestígios eventualmente não irão mais subsistir. Então, o exame de corpo de delito é um exemplo muito bom aí de prova
não repetível. Tranquilo, gente? Bem, e por fim, as provas antecipadas, né? As provas antecipadas são aquelas produzidas com observância do contraditório real. Primeiro ponto interessante. Nas provas cautelares e provas não repetíveis, o contraditório ele é diferido. O contraditório ele é postergado. Ele é realizado a posteriori. Aqui nas provas antecipadas, uma informação muito importante, o contraditório ele é real. Ele ocorre no momento processual, aliás, ele ocorre naquele momento ali da fase de inquérito, na fase da investigação, né? Em momento processual distinto daquele previsto, legalmente previsto, que seria durante ali o processo, tá? Em virtude de uma situação, obviamente, de urgência e relevância, né? Então, as provas antecipadas, elas podem ser produzidas na fase investigatória e também na fase judicial. Dependem de autorização judicial, tá? Sendo que o contraditório ele é real, ele acontece naquele momento. É o que a doutrina chama de contraditório para a prova, né? Veja, o contraditório neste caso ele deve ser observado por ocasião da produção da prova antecipada e não diferido. Exemplo aí, um delegado, né, constatando a gravidade da situação e iminência da morte de alguém, por exemplo, ele faz uma representação para o juiz, representa o juiz, e ele requer a oitiva na condição de produção de prova antecipada. Imagine ali uma senhora bem idosa, que está ali no leito de morte, pode ser uma mulher idosa, pode ser uma outra pessoa também, mas que esteja em uma situação iminência de morte, e aí o juiz vai juntamente ali com o membro do Ministério Público, ele pode inclusive nomear um defensor dativo, chamar o defensor público, um advogado que possa estar presente na hora, e nesse caso aí percebam que o contraditório ele ocorre naquele momento. Então essa prova é uma prova antecipada, por quê? Porque ela está sendo produzida no momento distinto daquele, né, momento que a lei prevê quando tem que ser feito, né, a prova antecipada. Tranquilo, gente? Acredito que está tranquilo a questão da prova antecipada aí. Mais um exemplo aqui de prova antecipada, algo atualizando os senhores, é que a Lei 13.431, de 4 de abril de 2017, né, vigência um ano após a publicação oficial, ela traz lá no artigo 8º, né, o chamado depoimento especial. Depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou judiciária. Tá? Então, um depoimento especial, né, onde se vai buscar a oitiva de uma criança ou adolescente ou testemunha, né, de violência perante a autoridade policial ou judiciária. Tá? A lei número 13.431, de 4 de abril de 2017. O artigo 11 diz que o depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez. Então, se é realizado uma única vez na fase de investigação, ele não poderá ser realizado na fase de processo. Então, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado. Então, está aí um grande exemplo, né, de prova antecipada. Até porque a criança, o adolescente, é sempre muito complicado o depoimento e depois ter que realizar 2 vezes. Então, seria uma revitimização. Isso não é muito salutar, né, para a criança, para o adolescente ou para a pessoa que está numa situação aí de violência. Então veja que como é que será o procedimento desse depoimento especial. A lei trata do procedimento. Então o depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova. Então quando criança ou adolescente tiver menos de 7 anos ou em caso de violência sexual. Não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificadas a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha ou de seu representante legal. Tranquilo? Aqui a gente encerra essa parte das provas cautelares não repetíveis e antecipada, que são provas que são realizadas durante a fase de inquérito de forma excepcional,
uma vez que a prova ela só pode ser produzida durante a fase do processo. Tranquilo? Natureza do crime e atribuições para as investigações, tá? Então veja, é a natureza do delito que vai definir a polícia judiciária que irá investigar. Antes de falar dessa natureza do crime, das atribuições para as investigações, seria interessante a gente falar um pouquinho aqui sobre quem é esta polícia judiciária, tá? Então, a doutrina, a própria lei, a Constituição Federal, né, ele traz para a gente, eu não sei se eu coloquei aqui em algum slide essa diferençazinha, né, para vocês, acho que coloquei, está aqui, né? Polícia Judiciária e Polícia Administrativa, está aqui, né? Então, a Polícia Judiciária é aquela polícia que investiga. A Polícia Administrativa é a polícia ostensiva, é aquela polícia que trabalha antes do crime ocorrer, tá? Enquanto a polícia administrativa tem como finalidade precípua inibir a prática de delitos, a polícia judiciária é aquela que auxilia o poder judiciário no cumprimento de suas ordens, investigando crimes e tomando providências correlatas. Por exemplo, o isolamento da cena do crime, oitiva daqueles que estavam presentes no momento, etc. Tá? Então, um exemplo aí da polícia judiciária, a gente vai tratar daqui a pouco, a polícia civil, ela exerce ali, né, a função de polícia judiciária porque ela investiga, né? No âmbito da União, nós temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, né, e a Polícia Ferroviária Federal, muito embora não seja muito conhecida por todos, mas existe a Polícia Ferroviária Federal. A Polícia Rodoviária, ela é a polícia administrativa que exerce ali a fiscalização das rodovias, a Polícia Ferroviária das ferrovias e a Polícia Federal. A Polícia Federal ela tem uma natureza dúplice. No âmbito da União, a Polícia Federal tanto atua como polícia judiciária, como também atua como polícia administrativa. Ao passo que a Polícia Rodoviária e a Polícia Ferroviária, elas atuam como polícia administrativa, tá bom? Então, a gente parte dessa ideia logo para entender. Deixa eu voltar aqui, tá? Então, crime eleitoral. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Pronto. Natureza do crime e atribuição para as investigações. É a natureza do delito que define a polícia judiciária que irá investigar, uma vez que é só a polícia judiciária que investiga. Então, crime militar da competência da Justiça Militar da União, competência da JMU. Bem, nesse caso, o comandante designará um oficial das próprias Forças Armadas para investigar o delito, desempenhando as funções de polícia judiciária. Nesse caso, percebam que não é o delegado que irá fazer ali o papel de investigador, mas o comandante ele designará um oficial, tá, que vai fazer esse papel aí de polícia judiciária nos casos de crime militar de competência da JMU. No caso do crime militar de competência da Justiça Militar Estadual, as funções de polícia judiciária serão exercidas pela Polícia Militar ou pelo Corpo de Bombeiros, tá? Nesse caso aqui, competência, né, da JME, competência para apurar crimes militares, né, no âmbito aí da Justiça Militar Estadual. E se for um crime eleitoral? Se for um crime eleitoral, em regra, a investigação caberá à Polícia Federal, né, que vai fazer ali, obviamente, a investigação, tá? Inexistindo delegacia de Polícia Federal na localidade, né, por exemplo, imagine o interior do estado aqui do Maranhão, você tem uma polícia, um local onde não tem Polícia Federal, aí nesse caso não há nenhum obstáculo ali, não há nenhum óbice, né, para que essas investigações elas sejam levadas a efeito da Polícia Civil, conforme aí decisões, né, do TSE. Crime federal. Bem, se é crime federal, a Polícia Federal detém as atribuições de polícia judiciária. Na aula que trata sobre competência, nós iremos aprofundar um pouquinho mais quais são os crimes federais, tá, gente? Crime comum da competência da Justiça Estadual. Em regra, cabe à Polícia Civil, tá? Isso aqui para a gente não confundir. Em regra, é competência da Justiça, né, da Polícia
da Polícia Civil, tá? Contudo, a Polícia Federal também pode investigar crimes comuns da competência da Justiça Estadual, tá? Excepcionalmente. Quando, professor? Tá? Elenquei aqui para vocês, né, duas situações. Primeiro, quando o crime ele for dotado de repercussão interestadual ou internacional, e também desde que haja disposição legal no sentido, né, conforme aí o que preleciona a Constituição Federal. Tá? Então, se a investigação ela abranger 2 estados, ou então o próprio Brasil em um outro país, nesse caso a competência aí será, né, da Polícia Federal. Tranquilo? Beleza? Aí aqui nós já falamos aqui um pouquinho sobre a atribuição, né, do delegado de polícia, que é a autoridade policial. Falamos aqui da diferença entre polícia judiciária e polícia administrativa, tá? Então, uma observação importante aqui embaixo, é que a Polícia Militar, a PM, ela pode exercer funções de polícia judiciária, tá? A depender da natureza do delito. Exemplo, os crimes militares, né, de competência da JME. Então, nesse caso aí, né, serão atribuições a Polícia Militar fará ali, às vezes, de polícia judiciária, ou seja, vai investigar a sindicância, vai ter uma apuração diferenciada. Tá bom, gente? Tranquilo? Bem, vamos falar um pouquinho sobre a função do delegado de polícia, que é a autoridade, né, que preside o inquérito policial, tá? Antes de mais nada, é interessante eu passar essa informação. Existe uma lei, né, que trata sobre as investigações, né, a chamada Lei de Investigação Criminal. É uma lei pequena, ela tem apenas 4 artigos, né, é a lei número 12.800, passar aqui logo para vocês, 830, né, de 2013, que dispõe sobre a investigação criminal, né, pelo delegado de polícia. Então, é a lei que dispõe sobre a investigação criminal conduzida ali pelo delegado de polícia, tá? O que diz aí o artigo 2º? Coloquei para vocês na tela, né? As funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. Então, está aqui, né, que a função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica. Isso é interessante, porque já se quis aqui no Brasil tirar essa incumbência, né, do delegado de polícia, ou seja, exigindo que ele tenha, no mínimo, na verdade, queria-se que, para ser delegado, não precisava fazer ali o curso de direito. Imagine alguém que não tem curso de direito exercendo as funções de delegado de polícia. Nós sabemos que aqui no Maranhão, durante muito tempo, nos interiores, onde não se tinha delegado de polícia, né, oficializado, com concurso público, algumas pessoas que não tinham curso de direito exerciam esse papel de delegado de polícia, delegado ad hoc, ou então chamado até de delegado de calça curta, né? Hoje não, aqui a lei vem dizer que para ser delegado de polícia, né, a atividade que ele exerce é de natureza jurídica e são essenciais e exclusivas do Estado. Tá? No parágrafo 1º do artigo 2º desta lei, diz que ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio do inquérito policial ou outro procedimento, tá de vermelho aí para vocês, importante dizer que o inquérito policial não é o único meio de investigação criminal. Veja que a lei diz, ou outro procedimento previsto em lei, tem como objetivo a apuração das circunstâncias da materialidade, da autoria e das infrações penais. Então você vai me perguntar, professor, me dê um exemplo de um outro procedimento que não seja o inquérito policial, que também é considerado um meio de investigação criminal. Vocês já ouviram falar do chamado termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO. Então, o TCO é uma espécie ali de investigação bem sumarizada, bem reduzida, bem sucinta, em que a autoridade policial irá, de alguma forma ali,
investigar um delito, né, chamadas as infrações de menor potencial ofensivo, que são as contravenções penais como um todo, bem como os crimes cuja pena máxima não sufrague, não ultrapasse aí 2 anos em abstrato. Tá? Seguindo ainda aqui na lei, né, o parágrafo 4º diz que o inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico mediante despacho fundamentado por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudica a eficácia da investigação. Isso, para dizer de alguma forma, os autores até tratam desse parágrafo 4º como princípio do delegado natural, mas aqui, de alguma forma, para dar um pouco de liberdade para o delegado de polícia, que não poderá ser avocado pelo seu superior hierárquico. Imagine lá o chefe geral de polícia, secretário de segurança, enfim, ele vai, né, trazer para si, né, determinado inquérito policial. Isso pode ocorrer, imagine só que o delegado de polícia ele está ali investigando alguém muito famoso, ou então alguém que tem um nome ligado a uma pessoa poderosa, e aí o chefe de polícia geral, o secretário, enfim, ele toma para si essa investigação. Ou ele vai lá e redistribui, né, para outro delegado. Toma do delegado X e dá para e redistribui ali aquela competência, aquela atribuição para um delegado Y. Né? Então isso não pode. Aqui diz que até poderia, mas tem que haver um fundamento, tem que haver um despacho fundamentado, tem que haver um motivo de interesse público, né, nas hipóteses previstas aí na lei. Tá? É importante aqui, a exemplo, né, a curiosidade, né, que tramita no Congresso Nacional, né, uma PEC que visa dar ao delegado a garantia da inamovibilidade. O delegado hoje não tem essa garantia, aí a semelhança de juízes e promotores, né, que não podem ser removidos. Né? Então o delegado não tem essa prerrogativa. Mas, por hora, a remoção é possível desde que seja feita mediante ato fundamentado, conforme aí, né, o artigo 2º, parágrafo 5º da Lei 12.830 de 2013. Pois bem, gente, vamos aqui avançando no nosso conteúdo, nós já falamos de muita coisa, né? Só para a gente se organizar melhor aqui, eu estou gravando aqui o tempo, né? Já passou aqui já 40, deixa eu olhar aqui, 42 minutos, né? Então nós vamos entrar aqui numa parte que é interessante, que os senhores vão gostar, que são as características, né, do inquérito policial. A aula de inquérito policial eu vou dividir ela em 2 partes, tá? Primeira parte de hoje, que nós vamos até o artigo 21, né, da lei do Código de Processo Penal. Lembrando que os senhores eles podem pegar o Código, né, de Processo Penal, o CPP, e verificar lá onde está a parte do inquérito policial, vai a partir do artigo 4º, até porque nós nas aulas passadas trabalhamos os outros artigos, né, do artigo 4º, e vai, né, até o artigo 23, tá? Até o artigo 23. Perceba, faça essa leitura depois com calma desses artigos em casa, quer dizer, você já está em casa, né, escutando aqui o áudio, essa aula, né, e deem ênfase, né, sobretudo para aquela parte onde você encontrar, né, a Lei 13.964/2019, chamado pacote anticrime, né, nós vamos trabalhar esse pacote anticrime, né, pulverizado, né, distribuído aí nos conteúdos da matéria. Tá bom, gente? Então vamos lá. Características do inquérito policial. Primeira característica do inquérito policial, trata-se de um procedimento escrito, tá? E nós vamos encontrar o fundamento legal disso, né, lá no artigo 9º, tá? Então vamos ver aqui, no artigo 9º, acho que eu botei na tela para vocês aí, tá? Que todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e neste caso, rubricadas pela autoridade. Tá aí no artigo 9º, né, dizendo que o inquérito policial ele é escrito. Né? Datilografado, a gente tem que ter um pouquinho de calma, né? Até porque o Código de Processo Penal ele é de 1941, né? Entrou em vigor depois, em 1942,
Então, muitas pessoas talvez nem conheçam o que seria ainda uma máquina de datilografia. Eu lembro que ainda quando criança, minha mãe me obrigou a fazer um curso de datilografia, né? Não existe mais isso, né? Hoje tudo feito no computador, né? Por escrito, mas o procedimento tem que ser escrito. Pergunta: o inquérito policial, ele pode ser realizado, ele pode ser gravado? Será? O que vocês acham aí? Será se o inquérito policial ele pode ser gravado? Bem, a doutrina, nesse caso, entende que não havia aí nenhum óbice, né, aplicabilidade do artigo 405, parágrafo 1º, que está aí na tela de vocês, né, não haveria nenhum óbice à fase de inquérito policial, no caso, a gravação, né, que seria até recomendável, né, para fins aí de maior fidelidade no depoimento, bem como se comprovar, né, a lisura do procedimento, né, a lisura do procedimento, né, o exemplo aí dos casos em que o acusado diz que só confessou na polícia porque foi torturado, né? Então a gravação ela vai suprir isso, ela vai ser algo mais idôneo, né? Ou então alguns vão dizer que só confessou na fase de polícia, na fase de inquérito, porque estava sem a presença do seu advogado. Então a doutrina entende aí que não há nenhum óbice, né? Então o que diz aí o parágrafo 1º do artigo 405 do Código de Processo Penal, que muito embora esteja lá na parte de procedimentos, não há nenhum óbice que ele seja aplicado aqui na fase de inquérito, tá? Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, olha ali, indiciado e investigado, bem, é plenamente possível aplicar aqui, ofendido e testemunha será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, não sei se é assim que se fala, acho que é, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações. Então, está aí a primeira característica do inquérito policial, ele é sigiloso. Próxima característica para vocês na tela. Trata-se de procedimento, né? Trata-se de procedimento dispensável, tá? Trata de procedimento dispensável. Essa parte aqui é talvez um pouco tanto polêmica, a parte da dispensabilidade do inquérito policial. E o aluno tem que entender aqui que quando se fala em dispensabilidade, não está de nenhuma forma querendo tirar toda a credibilidade, toda a importância, todo o valor, né, que se dá ao inquérito policial. Não, até porque hoje, se você for fazer uma pesquisa, você vai verificar que praticamente, eu vou chutar aqui 95% dos processos criminais são realizados, né, com, né, o inquérito policial. Tá? E o que seria então dizer que o inquérito policial ele é dispensável? Veja, desde que outra peça de informação ministre elementos de informação quanto à autoria e materialidade, o inquérito poderá ser dispensado, né? Exemplo, Forças Armadas. Lá você vai ter a instauração de uma sindicância antes da abertura de um inquérito. Se os elementos da sindicância, né, já fornecerem indícios suficientes de autoria e materialidade, é desnecessário que o promotor requisite a instauração de um inquérito, né, de um inquérito policial. Então veja aí, né, que não há necessidade. Então se você já tem, se o inquérito policial, pense, ele serve para buscar autoria e materialidade. Se você já tem a materialidade e os indícios de autoria, para que o inquérito policial? Né? Não será necessário para a propositura da ação penal. Então, quando eu vejo aqui que ele é dispensável, é que desde que haja os elementos aqui importantes para a propositura da ação, não há necessidade de requisição de inquérito policial, não há necessidade de instauração de inquérito policial, quando, né, no caso, para o ofertamento da ação penal, desde que você tenha ali os elementos de informação, né, suficientes ali para deflagrar uma denúncia, no mínimo, plausível. Tá? Vejam que o caráter da dispensabilidade ele está presente aqui no próprio Código de Processo Penal, né, aqui no artigo 39, parágrafo 5º. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação
forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Então, veja aí, né, o caráter da dispensabilidade. O inquérito policial, ele é dispensável. Tá? Ele é dispensável. Bem, próxima característica, trata-se de um procedimento sigiloso. Tá? Trata-se de um procedimento sigiloso. O artigo 20 do CPP vai dizer: a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Imaginem, por que o inquérito policial ele precisa ser sigiloso, né? Vamos imaginar aí, dar um exemplo um pouco grosseiro, que você tem um determinado, seu namorado, sua namorada, não sei. Imagine que você esteja desconfiando que o seu namorado ele esteja de alguma forma ali traindo a sua confiança, né? Ou namorada, né? Aí você chega para ele e diz: olha, a partir de hoje eu vou instaurar um inquérito policial, vou instaurar uma investigação para saber se Vossa Senhoria, né, está ou não me traindo. Será se vai surtir algum efeito a partir daquele momento? Né? Será se não vai afetar a eficácia daquela investigação? Então percebam que o sigilo, o segredo, ele é essencial para a eficácia das investigações. Tá? A regra é o sigilo. Daí eu faço uma crítica, possivelmente vocês já devem ter visto na imprensa, né? Alguns delegados de polícia que estão investigando algum crime que tem uma grande repercussão nacional, e eles vão ali na imprensa, vão falar ali sobre quais são as linhas de investigação, o que já se conseguiu, enfim. Então, tem muito cuidado, tem uma linha tênue que vai ali dividir até que ponto, né, o delegado de polícia poderia falar sobre as suas investigações, até que ponto isso não seria prejudicial ao inquérito, às investigações. Tá? Então, é claro que a regra é o sigilo, mas excepcionalmente a publicidade ela poderá de alguma forma ocorrer desde que ela vier ao encontro do interesse público. É o exemplo que eu dou na tela para vocês. No caso de retrato falado, é importante a publicidade para que as autoridades tomem conhecimento de modo que as pessoas que conhecem o suspeito possam vir a público e revelar a qualificação do sujeito, bem como a sua localização. Tá bom? Aí tem um ponto muito importante para a gente tratar aqui, né? Que se trata do acesso do advogado aos autos do procedimento investigatório. Para isso é importante a gente partir da leitura da Constituição Federal. Ele vai dizer que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Né? Então, se o inquérito ele é sigiloso, veja que não somente o preso ali, enfim, a pessoa que está sendo investigada, ela pode constituir um advogado para acompanhar o inquérito policial, né? E aí, como é que fica? O advogado pode ou não pode ter acesso ao inquérito policial, uma vez que ele é sigiloso? O que é que vocês acham? Veja, a Lei 9.906, de 94, né, que traz ali os direitos, né, do advogado, legislação, que os senhores vão ter que estudar depois ali, né, para fazer para o preparatório, né, da OAB. Então, vocês podem aí buscar no vade-mecum de vocês, né, esta lei é uma lei federal, a Lei 8.000, né, 8.906, né, vocês vão buscando aí para a gente fazer essa leitura, né, um pouco mais, essa parte é um pouco mais truncada, né, eu preciso que os senhores tenham um pouco mais de atenção, tá? Então, essa lei, gente, é justamente o Estatuto da Advocacia, né?
o Estatuto da Advocacia, né? A Ordem dos Advogados do Brasil. Então, separei para vocês ali o artigo 7º, vamos lá para o artigo 7º, está aí na tela para vocês, o artigo 7º, que diz, são direitos do advogado, tá? Interessante, só para questão de curiosidade, que quando o Estatuto foi alterado, acho que em 2016, né? Ele incluiu, em 2016, foi incluída a lei número 13.000, incluída pela lei número 13.363 de 2016, lá no artigo 7º-A, os direitos da advogada, tá? Não só aqui direitos do advogado. Então, mas vamos aqui, quais são os direitos do advogado? Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, e aí inclui-se não somente o inquérito policial, mas qualquer outro, PIC, TCO, enfim, mesmo sem procuração, daqui a pouco a gente fala um pouco disso, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Então perceba aí que esse inciso ele vai dizer que o advogado ele vai ter esse acesso, né? Mesmo sem a procuração. Tá? E aí? Sempre vai ser assim? O advogado sempre vai ter acesso sem procuração? E qual será a amplitude desse acesso? Né? Sempre com ou sem procuração? E qual será a amplitude desse acesso? Tá? Mais uma vez aí, são direitos do advogado, está no parágrafo 11. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados às diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Então, imaginemos que há uma interceptação telefônica em andamento. E aí o advogado ele chega na delegacia e toma conhecimento de que seu cliente, né, que ele está sendo alvo de uma interceptação telefônica. O que vai acontecer? O que o delegado, o que o advogado vai dizer? Se ele vai dizer ou não para o seu cliente? Obviamente que ele está ali a defender os interesses do seu cliente e isso, de alguma forma, vai comprometer a eficiência, a eficácia, né, da finalidade do inquérito policial. Então, nesse momento, veja que a lei diz que a autoridade policial ela poderá ali, né, delimitar, ou seja, definir qual o grau de amplitude do acesso ao advogado. Então, ele poderá tirar e, enfim, dar para o advogado apenas aquilo que não for comprometedor, né, que não comprometer a eficácia, né, da investigação. Tá? Quanto à questão da procuração, o artigo 7º ainda vai dizer aí, né, no inciso 13, que o advogado ele pode examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário, legislativo ou da administração pública, em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias com possibilidade de tomar apontamentos. Observação importante, veja aí que ele diz, sem procuração. Então, a regra é que o advogado ele pode acessar sim. E veja que o inciso fala de processo. E se ele pode no processo, também aí fala que o processo, ele não especifica se é apenas processo judicial, mas também, né, veja que o inquérito, apesar de não ser um processo, mas o advogado ele pode acessar os autos de inquérito mesmo sem procuração. Mas veja, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça. Isso quer dizer o quê? Que se a investigação, né, estiver ali em segredo de justiça, neste caso, o delegado de polícia ele poderá exigir, né, a apresentação de uma procuração. Tá? Então, a regra é que ele pode fazer sem procuração. Né? Se tiver em sigilo ou segredo de justiça, aí não. Aí, nesse caso, somente com a apresentação da procuração. Tá? Importante ainda
né? O que acontece quando ocorrer a negativa de acesso dos autos, né, pelo advogado, né? O que vai acontecer? Quais são as consequências, por exemplo, ao promotor de justiça, ao delegado, ao juiz, que de alguma forma obstaculizar, né, impedir, não deixar o advogado ter acesso? Como é que funciona, né? Então veja, se o delegado ou promotor se negar a franquear o acesso, gente, hoje isso configura, segundo a nova lei, a LAA, a Lei de Abuso de Autoridade. A negativa do exercício das prerrogativas caracteriza abuso de autoridade nos termos do artigo 32 da Lei nº 13.869 de 2019, com destaque para a necessidade do especial fim de agir, né? Ou seja, tem que haver ali o dolo, né, o dolo específico, tá? Bem, continuando aqui, vamos lá para, né, ainda em sede de características do inquérito policial, vamos ver aqui, né, que se trata de um procedimento inquisitorial. O que significa dizer que o inquérito policial ele é inquisitorial? Significa dizer que ele não está sujeito à ampla defesa e ao contraditório, né? Até porque ele é inquisitivo. Ocorre que, recentemente, algumas vozes, né, alguma parte de alguns doutrinadores, eu até cito para vocês aqui um professor, né, que também é delegado de polícia, né, lá no estado do Paraná, professor Henrique Hoffmann. Você pode procurar no Google Henrique Hoffmann, no Conju, né? Ele tem vários artigos e ele praticamente trata diferente, né? Ele diz que o inquérito policial é um processo administrativo, ele fala que o inquérito policial ele está sujeito à ampla defesa e contraditório, mas nós vamos partir, isso é algo de vanguarda, vamos partir da ideia tradicional de que o inquérito policial ele é inquisitorial. Primeira corrente, o inquérito policial estaria ali sujeito ao contraditório e ampla defesa, tá? Ainda que diferido. Essa primeira corrente, ela tem como base, né, o dispositivo da Constituição Federal, do artigo 5º, que trata aí na tela para vocês, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Veja que ele fala aí aos acusados. Se ele fala aos acusados, está se referindo à fase de investigação, tá? Então, veja que essa primeira corrente aqui, ela encampa o fundamento, né, legal dela com base na Constituição Federal, tá? A segunda corrente, ela vai nos dizer que o inquérito policial é um procedimento administrativo inquisitório, sendo a natureza inquisitorial essencial para a eficácia das investigações. E é sobre essa corrente aqui, é com base nessa corrente que nós vamos traçar, né, o nosso estudo, tá? Nós vamos partir, né, de que a segunda corrente ela é mais tradicional, é mais aceita, tá? Então nós vamos tomar ela como regra, tá bom, gente? Tranquilo? Bem, o inquérito policial é um procedimento indisponível, tá? É um procedimento indisponível. O que quer dizer que o inquérito policial é indisponível? É que o delegado de polícia, a autoridade policial, não pode dispor. O inquérito não pode ser arquivado pelo próprio delegado de polícia, por mais absurda que a investigação pareça. Isso aqui é algo que vocês vão ter que partir como muito básico, que uma vez instaurado o inquérito policial, o delegado de polícia não pode ir lá e arquivar ele, né? Esse é algo que os alunos precisam entender desde já. Isso está previsto na lei, no CPP, no artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito, tá? No artigo 17 aí do CPP. Aí você me pergunta, professor, quem é que arquiva autos de inquérito? Bem, antes do pacote anticrime, o arquivamento do inquérito policial era realizado, né, pelo juiz. O Ministério Público pedia, né, o arquivamento, era o famoso artigo 28, né, que foi alterado agora pelo pacote anticrime, e era o juiz. Com o pacote anticrime, nós vamos estudar isso na próxima aula, toda a dinâmica, toda a organização, toda a parte de arquivamento não é mais feita pelo juiz, mas é um procedimento interno do Ministério Público, né? Mas a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Bem, o inquérito policial, ele é um procedimento temporário. O inquérito policial é um procedimento
temporário. Por que tem que ser um procedimento temporário? Você pode perguntar assim, vem cá, quanto tempo em média dura o inquérito policial? Quanto tempo dura em média o inquérito policial? Tem inquéritos policiais que duram 5 anos, 10 anos, pode até durar, não, 20 não, porque 20 seria aí o prazo prescricional máximo, né? O prazo prescricional máximo seria aí, né, de 20 anos. Então, o inquérito policial, ele precisa, né, ter um tempo, e ele tem um tempo. E a gente vai enfrentar essa questão do tempo, né, de acordo com a situação ali do investigado, né? De acordo com ali se o investigado estiver preso, o inquérito ele tem um prazo ali de quanto? De 10 dias, tá? De 10 dias. Antes do pacote anticrime, era apenas 10 dias. Agora, por força do artigo 3º B, parágrafo 2º, do CPP, novidade, né? O inquérito policial agora pode ser prorrogado, quando o indiciado estiver preso, por mais 15 dias, o que é muito estranho, né? Gente, o pacote anticrime, ele foi uma legislação que foi realizada a toque de caixa, né, rápida, e tem vários pontos, né, equivocados. Quando eu digo pontos equivocados, não é que eu concorde ou deixe de discordar. Vocês vão ver comigo aqui que inclusive artigos, né, que estão equivocados, né, quando ele faz remissão a outro artigo, né, então tá bem complicado mesmo. E aqui você verifica como é que o inquérito, né, os investigados estando presos é de 10 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias. Quer dizer que o prazo de prorrogação é maior do que o prazo normal, né? Isso nunca aconteceu na história desse Brasil, né? Somente aqui, né, no CPP, né, o inquérito policial, né? Enfim, é o Congresso Nacional, né? Como eu sempre digo em sala de aula, né, quem são os nossos legisladores? Com todo respeito aí, né? O Tiririca, Romário, né, o Sérgio Reis, nada contra os artistas aí, mas só para a gente quebrar o gelo um pouquinho. Às vezes as legislações são, né, não tem a qualidade que se espera, né? E a gente está aqui tentando aqui de alguma forma destrinchar tudo isso. Quando o investigado estiver solto, o prazo do inquérito será de 30, mais 30, mais 30, né? Então veja aqui que ele precisa, né, tem que ter um prazo para acabar. Imagine só o sujeito que está ali sofrendo 10 anos, né, sendo alvo do inquérito policial, né? O que vai acontecer? Né? É preferível que ele logo seja denunciado, porque melhor, porque pelo menos ele vai logo provar a inocência dele, ou vai ser condenado, do que você todo dia dormir e acordar e saber que tem um inquérito policial que a polícia está ali investigando. Isso talvez não seja algo muito agradável, né? Então, veja só, trouxe aqui para vocês um julgado 2008 do STJ, mas que traz aqui uma situação bem interessante, né? No caso, passados mais de 7 anos, desde a instauração do inquérito pela Polícia Federal do Maranhão, não houve o oferecimento de denúncia contra os pacientes. É certo que existe jurisprudência, inclusive desta Corte, que afirma inexistir constrangimento ilegal pela simples instauração de inquérito policial, normalmente quando o investigado está solto, diante da ausência de constrição de sua liberdade de locomoção. Entretanto, não se pode admitir que alguém seja objeto de investigação eterna, porque essa situação, por si só, enseja evidente constrangimento, abalo moral e muitas vezes econômico e financeiro, principalmente quando se trata de grandes empresas e empresários, e os fatos já foram objetos, né, de inquérito policial arquivado a pedido do Parquet Federal, Ministério Público Federal. Então imagine o cidadão, né, que passa 7 anos em inquérito policial ad infinito, que nunca se acaba, é muito melhor. Né, isso pode causar, de alguma forma, constrangimento, e a prisão, né, ela deverá ser relaxada uma vez que ela se torna ilegal. Tá? E ainda trazendo para vocês aqui uma novidade, né, da lei de abuso de autoridade, a nova lei de abuso de autoridade, que constitui crime estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Né? Pena de detenção aí, de 6 meses a 2 anos e multa. Tá? Tranquilo? Então a gente finaliza essa parte aí das características do inquérito policial. Bem, como é que o inquérito policial ele pode ser instaurado? Então,
forma de instauração do inquérito policial. Bem, forma de instauração do inquérito policial vai depender da espécie de ação penal. Nós vamos estudar que a ação penal ela pode ser pública e pode ser privada. Ela pode ser pública condicionada à representação e ela pode ser pública incondicionada. Mas aqui trazendo para vocês logo as hipóteses, né, de instauração, inquérito policial, ele pode ser instaurado de ofício pela autoridade policial. Pasmem, né? Pasmem, eu digo aqui, ó, também pode ser feito, segundo a legislação, por meio de requisição do juiz, o que é um absurdo, né? Porque, inclusive, a ideia, né, da questão do juiz, das garantias, é justamente, né, para que o juiz da fase do processo não se corrompa ou não, né, não tome contato com os elementos de informação para que ele não possa, para que ele não possa ser prejudicado a sua análise no que tange a sua imparcialidade, tá? Até porque o inquérito, você não está ali acusando ninguém, você está investigando. E na fase de processo, você está buscando ali a verdade real. Então, muito embora que a legislação diga que o juiz pode requisitar, né, inquérito policial, a doutrina e a jurisprudência como um todo, ela rechaça, né, essa possibilidade do juiz requisitar ali inquérito policial. O Ministério Público pode requisitar também o ofendido e o delegado de polícia ele pode também, deve, né, instaurar inquérito policial, dependendo da situação, depois, né, a partir do auto de prisão em flagrante, tá? Vamos falar aqui rapidamente sobre a chamada denúncia anônima, tá? Primeiramente, é importante a gente tratar da expressão denúncia. Quando ele fala aqui de denúncia, ele está a se referir, né, a uma espécie de notícia-crime. Denúncia, aqui existe o termo denúncia, popularmente falado pelas pessoas, eu vou te denunciar, né? E existe o termo denúncia como uma peça técnica do Ministério Público que ali busca a inauguração, né, de uma persecução criminal no bojo do processo, tá? Então veja que aqui, essa denúncia, ela é chamada aqui de denúncia, mas eu poderia falar aqui que se trata de uma espécie de notícia-crime, tá? Bem, aqui, essa espécie de denúncia, né, ela tem um outro nomezinho, tá? Ela também tem um outro nomezinho, né? Ela também é chamada de notitia criminis inqualificada, chamada, né, denúncia anônima, né? Do que se trata essa denúncia anônima? Gente, a denúncia anônima é aquela denúncia que é feita quando você não sabe, né, quem está dizendo, né? É uma fofoca, enfim, mas é alguém que veio, né, informar a autoridade policial da existência de algum fato, né, que possa de alguma forma prejudicar alguém ou não, enfim, chamada aqui denúncia anônima. Então é necessário analisar a plausibilidade da denúncia anônima antes de instaurar o inquérito policial. O delegado de polícia, quando ele toma, né, quando ele soube que alguém foi lá e disse que está alguma coisa acontecendo, né, para que ele não venha de antemão instaurar o inquérito policial logo de imediato, até porque ele não vai poder pedir o arquivamento, ele precisa verificar, né, a chamada procedência da informação, tá? É o que se chama aí, né, pela doutrina de VPI. Né? O que é VPI? Verificação da procedência, né, da informação, tá? Isso, deixa eu ver se eu trouxe aqui para vocês nos slides, acho que sim, tá bem aqui embaixo. Notitia criminis, está aqui, né? Notitia criminis inqualificada, deixa eu olhar aqui se eu trouxe para vocês. Onde é que está o artigo que trata da famosa, né, VPI? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu abrir aqui o meu vade-mecum, estou aqui com o meu vade-mecum aqui em cima da mesa. Salvo engano, é no artigo 5º, né, do Código do Processo Penal, isso mesmo, tá? Deixa eu voltar aqui na denúncia anônima, artigo 5º, né, do inquérito do Código de Processo Penal, artigo 5º, deixa eu ver aqui qual é o parágrafo. É isso mesmo. Então, vocês podem abrir aí, porque eu não consigo aqui nessa gravação abrir para vocês aqui o artigo 5º do Código de Processo Penal, vocês podem ver com calma. Artigo 5º do CPP, parágrafo 3º.
Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba a ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial. E esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Verifique, né, a grafia. Verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Então, é isso que a doutrina chama de VPI. Então, é necessário o delegado de polícia, antes de instaurar, verificar ali a plausibilidade da denúncia anônima, tá? Ela, por si só, não pode ser base para a deflagração de um inquérito policial, sob pena, inclusive, né, de causar uma espécie de constrangimento legal, né, e aí a necessidade de fazer o trancamento do inquérito. A nova lei de abuso de autoridade, ela fala lá no artigo 27, ela trata no artigo 27, que requisitar a instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício de prática de crime, né, que é o standard probatório, de ilícito funcional ou de infração administrativa, ficará sujeito ali à pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, né? Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Eu estava procurando aqui, né, e estava aqui no slide, né, o artigo 5º, né, parágrafo 3º, que nós já lemos, tá? Seguindo. Bem, se o crime nós já vimos que o delegado vai instaurar, né, o inquérito policial, o inquérito policial poderá ser deflagrado, instaurado, por quem? A depender, né, a origem, né, motivo, vai depender da ação penal. Se a ação penal for de iniciativa privada, nesses casos o inquérito não pode ser instaurado de ofício pelo delegado de polícia, havendo a necessidade de algum tipo de provocação do interessado. Então, se a ação penal for privada ou se a ação penal for pública condicionada à representação, é necessário aí, né, que o delegado de polícia, que a vítima, no caso, né, ela possa, de alguma forma, autorizar o delegado de polícia a instaurar um inquérito policial. Nos crimes, por exemplo, de ameaça, crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, né, ou então estelionato, né, que a ação penal aí é pública, né, condicionada. Estelionato do artigo 171, parágrafo 5º. Quando é que o delegado pode instaurar inquérito policial de ofício? Bem, haverá lavratura de uma portaria pelo delegado de polícia, sendo esta peça inaugural do inquérito policial. Quando, nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, né? Então, primeira, né, quando houver ação penal pública, né, ação penal de ofício. Deixa eu olhar mais um pouquinho. De ofício é sem precisar, né, que ninguém, né, ou seja, que ninguém tenha a necessidade, a obrigação de autorizar ele a instaurar o inquérito policial. Tá? De ofício, ou então está aqui mediante requisição da autoridade judiciária, nós já vimos isso, absurdo, né? Ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representar. Esse requerimento, né, que se refere ao inciso 2º, conterá, sempre que possível, a narração do fato, com todas as circunstâncias, a individualização do indiciado ou de seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer, no caso, nomeação das testemunhas com a indicação de sua profissão e residência, e desse despacho que indeferir requerimento da abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Tá? É o que a gente chama aí de discricionariedade, né, do inquérito policial, que o delegado, ele dentro da lei, ele pode, né, escolher quais as formas, né, de como será conduzido o inquérito policial. Tá? Notitia criminis. O que é a notitia criminis? É o conhecimento espontâneo ou provocado por parte da autoridade policial acerca de um fato delituoso. Esse contato com o fato pode ser por meio das atividades rotineiras do delegado, através de diligências investigatórias ou até mesmo pela imprensa. Então, o que é a notitia criminis? É a chamada notícia de um crime. Então, quando você está passando na rua e verifica a existência de um crime, você vai na delegacia fazer o quê?
Você vai na delegacia apresentar a notícia de um crime. Você não vai denunciar, até porque só quem tem poder para denunciar, do ponto de vista técnico, é o Ministério Público. Você não vai apresentar queixa, porque queixa é o nome de uma peça, a chamada queixa-crime, que inaugura os crimes quando a ação penal é privada. Tá? Guardem isso. Notitia criminis é quando qualquer pessoa do povo vai lá e apresenta a notícia de um crime. E nesse caso, o delegado de polícia, ele vai ter que instaurar um inquérito policial desde que verificado a procedência da informação. Bem, o STJ diz o seguinte, que se há alguma publicação na imprensa noticiando a prática de um delito e fornecendo elementos mínimos da infração penal, o delegado não só pode, como deve, determinar a instauração, né, do inquérito policial. Espécies de notícias criminis, de notitia criminis. Ela pode ser de cognição imediata ou coercitiva. Cognição imediata ou espontânea ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do crime através de suas atividades rotineiras. O delegado está investigando e tomou conhecimento da existência de um crime, cognição imediata e espontânea, ele vai lá e instaura o inquérito policial por meio de portaria. Cognição imediata, posteriori, provocada, quando a autoridade policial toma conhecimento do crime através de um expediente escrito. Alguém vai lá e apresenta uma representação ou informa a notícia de um crime por escrito. É a chamada cognição imediata. Cognição coercitiva. Nesse caso, a autoridade policial toma conhecimento do fato delituoso através da apresentação de indivíduo pelo, no caso, preso em flagrante. Nesse caso, é coercitiva, que o delegado de polícia, obrigatoriamente, ele vai ter que, nesse caso, instaurar o inquérito policial. Tá? Nós já falamos de notícia crimes inqualificada, que é a mesma denúncia anônima. Tá? Bem, para finalizar aqui o nosso primeiro encontro, nós temos aqui a chamada incomunicabilidade do indiciado preso. Isso você vai encontrar no artigo 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Então, aqui está dizendo que o cidadão que ele é preso, ele vai ficar incomunicável. Imagine só. Veja que, a despeito desse artigo 21 do CPP, permitir a incomunicabilidade, nesse caso aí, gente, a doutrina de forma majoritária entende que esse dispositivo ele não foi recepcionado pela Constituição Federal. Com efeito, se a Constituição Federal proíbe a incomunicabilidade do preso em caso de estado de defesa, que seria uma espécie de incomunicabilidade que está prevista ali na Constituição Federal, mas é uma hipótese de exceção. Então, tanto menos ela será permitida em condições de normalidade constitucional. Tá bom, gente? Tranquilo? Vocês podem mandar suas perguntas aí. Vou gravar depois uma aula sobre a continuidade ainda do inquérito policial. Essa aula aqui está tendo uma duração em média de 1h23. Então, depois ainda tem muita coisa para se tratar de inquérito policial, tem que falar ainda de indiciamento, arquivamento, enfim, outros assuntos importantes, mas nós vamos tratar isso na próxima aula. Tá bom, senhores? Forte abraço, tá? Até a próxima.